Essa Que semana é Deus dia quer dos que eu fale pais. Não, hoje? mas esse assunto tá O que batido. Deus tá falando? Ai, Mas tá agora. batido, mas se Deus quiser que eu fale, eu vou Crise. falar, né? Eu sou uma Socorro, Deus, Deus. mais uma vez, segura em minha mão. Sobre o que eu vou falar hoje? Seja muito bem-vindo a Jesus e Arte. Hoje a gente vai falar sobre um problema que atinge muitos criativos. Bloqueio criativo. Quem já passou por isso, quem passa por isso o tempo inteiro, sabe o quanto que isso deixa a gente aflito dentro do processo de criação. Às vezes você não sabe como começar, às vezes você tá no meio do processo, você não consegue desenvolver, às vezes você para no meio de uma coisa que você já fez muito e você fala, por que eu tô fazendo isso? Quem nunca passou por isso? Pois é. Na ótica humana, muitas vezes a gente tem os nossos objetivos, traça o plano para chegar até aquele objetivo, e aí a gente vai cumprindo, né, tarefinha após tarefinha, até a gente concluir o processo todo. Mas já parou para pensar como que é a ótica de Deus sobre esse processo? Vou falar uma coisa aqui bem clichê, mas é verdade. Às vezes Deus está muito mais interessado no processo do que na finalização do seu projeto ou do seu objetivo. Ele é o dono do tempo, ele sabe o começo e o final das coisas, ele sabe o que vai se concretizar e o que não vai ser finalizado. E às vezes, para nossa surpresa, Deus está mais preocupado, mais interessado na crise que você vai ter no meio do seu processo. E o que isso pode gerar de frutos? Ele vê as coisas de uma forma completamente diferente da nossa. Dando como exemplo esse quadro, muitas vezes eu penso sobre coisas que eu quero falar aqui, por exemplo, sei lá, essa semana vai ter o Dia dos Pais agora no domingo, então eu podia simplesmente começar a falar sobre o Dia dos Pais. Mas eu resolvi falar sobre algo que eu vivi essa semana, que foi uma crise, um bloqueio criativo, uma crise de identidade, uma loucura. E a reflexão que eu tirei dessa situação, né, que eu e meu marido, na verdade, porque ele me ajuda muito nesse momento de refletir, de pensar. Às vezes ele é muito usado por Deus nesses processos. Essa reflexão, às vezes, é mais valiosa do que o processo, do que a tarefa, do que o projeto cumprido. Muitos bloqueios criativos, eles surgem da nossa impaciência com o processo. A gente não tem paciência com a gente mesmo, a gente não tem paciência com as nossas limitações humanas. A gente não tem paciência para consultar o nosso criador, para rever os nossos projetos, porque a gente é cabeça dura e a gente se bloqueia muitas vezes por causa disso. É lógico que tem outros fatores muito práticos, né? Que é, por exemplo, o cansaço, você precisa dormir, você não tá dormindo direito. Você precisa comer, você não tá comendo direito, seu cérebro não tá oxigenando e tal. Mas, às vezes, é uma questão de excesso de cobrança, excesso de perfeccionismo. Quem me conhece sabe que eu posso falar muito sobre isso, porque eu me travo muito pelo perfeccionismo e pelo excesso de cobranças. Eu me estresso, às vezes, em coisas que eram pra estar sendo leves. Já parou pra pensar nisso? Às vezes você se estressa em algo que era pra estar sendo gostoso. Às vezes você deixa de aproveitar e você finalizou, às vezes ficou bonito, mas o processo foi um inferno, foi uma loucura. Você pirou, você se descabelou, mas o processo, ele é importante pra Deus. Eu falei em alguns vídeos, né, atrás sobre o processo criativo, e o bloqueio criativo faz parte do processo criativo. As reflexões que esse bloqueio pode te trazer fazem parte do processo criativo e às vezes são importantes para Deus. E muitas vezes aquilo que você quer chegar até o final, você não vai chegar, que o plano de Deus é outro, ou porque você vai ver que não tinha nada a ver. Aquela sua ideia parecia legal, mas você foi desenvolvendo, você viu que não era, e aí você chegou a uma coisa muito mais legal. Poxa, no vídeo passado eu falei sobre o que a dor pode nos trazer, então as dores e as crises podem nos trazer, sim, reflexões preciosas. Então pensa nisso. E esse vídeo eu vou trazer uma coisa um pouco diferente da que eu venho fazendo nos 3 vídeos anteriores. Eu quero te dar algumas dicas práticas de como sair de um bloqueio criativo. Primeira coisa, abraça o processo, abraça o caos, abraça a crise. Ai, que brega, Gabriela. Então, o que é isso? Você reconhecer que você tá em crise, não luta contra a sua crise. Tá em crise? Para, respira e pensa, por que eu tô em crise? O que tá causando essa crise dentro de mim? E reflete, cara, coloca isso diante de Deus, coloca isso diante de alguém que pode te aconselhar de uma forma interessante, converse sobre o que você tá passando. Eu fiz isso ontem, porque eu passei por uma crise ontem, eu conversei com meu marido sobre o meu processo de crise.
Você pode chegar a respostas que você não estava imaginando lá atrás. Poxa, por que eu tô passando por isso? O que tá me motivando a pensar sobre isso? Será que eu não tô me cobrando demais? Será que eu não tô sendo perfeccionista demais? Será que eu não tô comendo direito? Será que eu não tô dormindo direito? Por que eu tô nessa crise? Leva pra Deus, Senhor, o que tá acontecendo? O que o Senhor quer de mim? Às vezes a gente bota muita pressão, pensando o que Deus quer de mim. E ontem meu marido me comentou uma coisa muito legal. Ele falou assim: pra que você vai entrar numa loucura de achar, meu Deus, eu quero acertar com Deus, eu quero agradar o Senhor, eu quero ir no caminho que Deus quer que eu vá? Cara, Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Se Ele quer falar uma coisa pra você, Ele vai falar. Se Ele quer te dar um direcionamento, Ele vai te dar o direcionamento. Mas às vezes Ele só quer que você viva aquele momento. Ele só quer que você viva aquele processo de crise, de caos e de reflexão, para que você chegue a alguma resposta. Segunda dica muito, muito prática: anota tudo que vier na sua cabeça. Coloca no papel. Você se expressou, falou, mas é muito legal dentro do processo criativo você começar a colocar no papel, sei lá, desenha, escreve o que você está sentindo, escreve o que você está pensando, escreve as ideias malucas que forem surgindo na sua cabeça. Isso vai dar uma paz pro seu cérebro de colocar as coisas para fora e respirar um pouco, né? Terceiro, se não tá fluindo, descansa e vai fazer outra coisa. Não força a barra. Não tá fluindo? Vai fazer outra coisa. Vai relaxar sua cabeça, vai tomar um banho, vai dormir, vai comer direito, vai dar uns que seja... Ai, não tenho tempo. Cara, dá 5 minutos, 15 minutos, porque bater a cabeça naquela ideia que não tá fluindo não vai resolver o problema. E é isso, gente. Hoje o episódio foi um pouco mais prático, mas a ideia era realmente falar sobre o que Deus estava falando comigo. Eu cheguei a pensar em falar sobre algum tema relacionado à paternidade, mas eu creio que não foi isso que o Senhor me levou a falar. E eu tô grata a Deus porque esse tema de bloqueio criativo é uma coisa que atinge muito a gente. E eu tenho buscado trazer reflexões para você que o Senhor tem trazido ao meu coração. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma te ajudado a refletir, de alguma forma essas dicas práticas possam te servir para alguma coisa. E mais importante de tudo leva toda a sua vida, todos os seus planos, todos os seus processos aos pés do Senhor, porque com certeza Ele vai te revelar coisas, Ele vai te ajudar a passar por esse processo, assim como Ele tem me ajudado, né, através da palavra, através do conselho de pessoas. Deus quer falar, Ele fala. A gente é que precisa, às vezes, abrir os nossos ouvidos, perguntar e escutar o que o Senhor tem para falar. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. E para você que não conhece esse canal, que ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Klinger, eu sou cantora e compositora. E toda semana eu posto vídeos dessa série Jesus e Arte, onde a gente reflete sobre o Criador e a criatividade. E tenho também canções publicadas aqui, composições autorais, tenho vídeos de cover. Então já se inscreve, gente, se você gosta desse conteúdo, se você ama Jesus, se você ama a arte, já se inscreve aqui nesse canal. Se você gostou desse vídeo, já clique em curtir. Se você acha que de alguma forma esse vídeo pode servir para algum amigo seu, para alguma pessoa, já clique em compartilhar o vídeo. E ativa as notificações para você não perder nada, nenhuma atualização. Como eu falei, toda semana pelo menos vai ter um vídeo novo aqui no canal. E é isso, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.